Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 12 leituras finalizadas no mês de abril. Abril foi um mês atípico em relação à quantidade de leituras, foram 12 leituras, então é muita coisa. Isso se deu por conta dos feriados prolongados, mas mais importante do que essa questão de número de leituras foi a qualidade, porque a grande maioria foi fantástica, por isso que eu quero comentar um pouquinho sobre elas com vocês. Lembrando, antes de mais nada, que o meu link da Amazon tá aqui embaixo, comprando por ele vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso, e me ajudam a investir no meu trabalho aqui no canal. Vai vir aí a Book Friday, então se forem comprar alguma coisa, por favor, se lembrem do meu link. Lembrando também que o link da lojinha da Shopee se encontra aqui embaixo, lá vocês encontram post-its, marcadores, enfim, itens de papelaria que nós leitores adoramos, além de livros de desapego com um preço muito bom. Então se quiserem ir lá conferir, espero vocês lá. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. Minha primeira leitura do mês foi O Palácio de Inverno, do John Boyne. Esse livro aqui estava na minha meta do ano passado, eu não li. E a minha amiga Ivy falou que eu precisava ler, porque ele é sensacional, porque era um dos favoritos dela, do autor, e ele é um dos autores favoritos dela. Então eu tomei vergonha na minha cara e fui ler. E devo dizer que deveria ter lido antes, porque foi um 5 estrelas favorito. Fiquei encantada com essa trama, porque o John Boyne escreve muito bem, gente, sério. Esse livro é incrível. Aqui a gente vai ter uma história que se passa durante a Revolução Russa e vai até 1981. O nosso protagonista é o George. Acho que não é assim a pronúncia, mas aportuguesando seria Jorge, né? E ele é um rapaz de uma aldeia muito simples e ele vai acabar salvando a vida do irmão do czar. A forma como esse salvamento se dá é muito traumática pra ele, porque ele acaba perdendo uma pessoa que ele ama muito. E logo depois, como recompensa, ele é levado aos palácios para servir o czar, especificamente o herdeiro dele, para protegê-lo. E a história se encaminha até 1981, quando George já está morando na Inglaterra, trabalhando em uma biblioteca, e a gente vai conhecendo um pouco da história dele. Nesse ponto, de 1981, a esposa dele, a Zoya, está nos seus últimos momentos de vida, ela teve uma doença, e a gente vai descobrir como esses dois se conheceram, a gente vai descobrir como isso envolve o Palácio Romanov, como envolve toda a história da Rússia. É um romance histórico muito rico, tem muitos detalhes, tem muitas situações. Eu já sabia o final dos Romanov porque tem um episódio específico em The Crown, onde os Romanov aparecem e é um episódio muito forte e eu já esperava aqui, mas eu queria saber como George iria se envolver em tudo, como foi que ele conheceu a Zoya, como foi que eles construíram a história deles e como eles pararam na Inglaterra. Enfim, gostei muito do livro, o livro é sensacional, nem posso falar muito porque eu daria spoilers e o gostoso desse livro é você ir conhecendo a história aos poucos e vendo como tudo se deu, como o autor construiu a história desse personagem em meio à história da família dos Romanov. Então, assim, muito bom, leiam esse livro porque é sensacional. Espero ler mais do John Boyne ainda esse ano. Minha leitura seguinte foi As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. Eu não vou comentar muito sobre ele porque tem vlog aqui no canal, vou deixar nos cards. O vlog é sobre esse livro, o Vivendo nas Entrelinhas e Sherlock Holmes, os 2 primeiros tomos do volume 1. Enfim, foi um livro que eu achei interessante, um dos contos, mas que eu acho que seria mais interessante se eu já tivesse lido toda a obra da Helena Ferrante, porque aqui nós temos alguns TED Talks que ela foi preparando para serem encenados por outra pessoa, porque obviamente ninguém sabe quem é Helena Ferrante, ela não iria aparecer para fazer essas palestras. Mas ela vai falar sobre a forma como ela se construiu escritora, como ela constrói suas obras, como ela se tornou leitora. E quando ela vai falar das obras dela, ela dá muito spoiler, sabe? Sobre os finais, como ela construiu os finais, como ela foi pensando nesses personagens e pensando na forma que ela queria narrar. O TED Talk, né, a palestra que fala sobre a filha perdida, por exemplo, eu adorei, porque eu já tinha lido o livro. Mas quando falava, por exemplo, da tetralogia napolitana, eu já fiquei bem perdida. Então acho que eu li o livro no momento errado. E a minha leitura seguinte foi Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira. Também já falei sobre ele no vlog, então eu não vou ficar repetindo. Mas foi uma leitura que eu adorei. É um livro sobre autodescoberta, sobre descobrir o seu lugar no mundo, sobre relacionamentos abusivos, sobre amor aos livros. E assim, foi um livro que me ganhou demais, a escrita da Juliana Cirqueira é muito envolvente e eu devorei esse livro, então eu recomendo muito. E pra saber mais sobre a história, sobre os personagens, vai lá conferir o meu vlog. E a última leitura desse vlog foi o Sherlock Holmes, o volume 1. Eu li os 2 primeiros livros, que foi O Sinal dos Quatro e O Estudo em Vermelho.
Eu já comentei bastante sobre eles, também gostei, mas eu não sei se combina muito comigo essa questão de a gente ter as revelações todas de uma vez sem pistas, sabe? Do investigador conseguir pescar tudo e a gente como leitor não ter nenhum fragmento assim que nos leve à resolução do caso. Isso me incomoda um pouco. E depois do vlog eu acabei lendo o livro de contos que eu já havia lido anteriormente, já tem até uma resenha, foi uma das primeiras resenhas do canal. E assim, gostei, mas achei um pouco cansativo. Eu acho que da forma como eu li, de lendo um atrás do outro, não funcionou muito bem. Acho que é mais uma coisa pra você ler um, dar um tempo, ler outro, porque eles seguem meio que uma fórmula, e você lendo tudo em seguida acaba se tornando um pouco cansativo. Mas acho que foi a forma como eu li mesmo e não a questão dos contos. Mas enfim, no próximo volume eu descubro se foi isso mesmo. A minha leitura seguinte eu fiz em e-book, então vou deixar a capa aqui na tela, que foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Foi uma leitura para o Clube do Livro, e a gente vai ter nesse livro a história do Venâncio e da Dalva, que são um casal, que inicialmente eles estão rompidos, né, assim, eles moram na mesma casa, mas eles não têm nenhum tipo de relação propriamente dita, porque aconteceu algo muito traumático entre eles, que a gente vai descobrir mais pra frente, que fragmentou esse amor deles, o romance que eles viviam, essa união. E nós temos a história da Lucy também, que perdeu os pais muito nova e acabou se tornando prostituta. E ela é uma prostituta que é procurada por todos os homens da cidade, exceto pelo Venâncio. Ele sempre a despreza, ele nunca quer ficar com ela, e isso faz com que ela fique totalmente fascinada e obcecada por ele, que faz com que ela queira seduzi-lo de qualquer forma, porque ela nunca teve ninguém que não a quisesse. E essa é uma história que ela é construída assim, a gente tem esse panorama inicial desses personagens, e a autora vai voltando, vai resgatando a história desses personagens, vai mostrando pra gente quem eles foram e por que eles são quem eles se tornaram, entendeu? É um livro muito profundo, com uma escrita muito poética, que vai tratar dessas relações, dos traumas da vida, da forma como a vida vai se dando, sabe? Como ela vai acontecendo e a forma como cada um desses personagens vão agindo em relação a ela. Amei o livro? Não, gostei muito. Achei realmente a escrita da Carla Madeira genial, muito envolvente, muito bonita, muito poética. Mas tem pontos da história com os quais eu não concordo. O final, por exemplo, eu daria dado um final diferente. Tem alguns pontos que aparecem na história que eu senti que foi como se fosse para facilitar o final, mas que pra mim, como leitora, eu preferia que fossem tratados de forma diferente. Mas assim, é um livro pra você ler de coração aberto. Se você for ficar pensando a todo momento o que você faria, que você teria uma atitude diferente, ou que você, enfim, ficar julgando os personagens o tempo inteiro, eu acho que a leitura não fluiria muito bem, apesar de terem pontos pra você julgar, sim, os personagens o tempo inteiro. Mas eu acho que é um estilo de livro que é pra ser lido de uma forma diferente. E, enfim, gostei demais, assim. Não amei por conta desses pontos do final, mas com certeza lerei mais Carla Madeira. Minha leitura seguinte foi Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. É um livro bem curtinho e eu amei demais essa leitura, assim. Foi meu terceiro contato com a escrita do Gabriel Garcia Marques e com certeza quero ler muitas outras coisas dele. O livro, ele começa dando a notícia de uma morte, né? Que alguém vai morrer, anunciando uma morte. E ele é escrito de uma forma anacrônica, então a gente primeiro tem os fragmentos do anúncio dessa morte, posteriormente a gente tem essa morte, e depois a gente vai tendo o regresso da história que levou a essa morte, a visão dos personagens da cidade, a visão das pessoas em relação aos acontecimentos, as visões distintas, né? Porque primeiro a gente começa com a visão da mãe, que o rapaz que morreu era um rapaz muito bom, muito querido, que ela não entendia o que tinha acontecido. Em seguida, a gente já tem a versão da moça que trabalhava nessa casa, a gente vê que ele já não era aquela flor que se cheirasse, e a gente vai tendo fragmentos então de toda a cidade falando sobre o anúncio dessa morte, sobre como todos já sabiam sobre esse acontecimento. E a gente vai vendo todos anunciando essa morte, mas a gente não vê ninguém tentando, aliás, ninguém não, porque tem pouquíssimas pessoas que o fazem, anunciar a esse rapaz de que a morte dele está próxima, de que algo vai acontecer a ele. E assim, pode parecer um enredo simples, pode parecer uma história simples num primeiro momento, mas é a forma como Gabriel Garcia Marques construiu essa história, como ele narra, as nuances, a escrita, a forma como ele envolve o leitor, que faz toda a diferença e faz o livro ser sensacional. Recomendo muito a leitura.
E, sério, passei bons momentos com esse livro. A escrita do Gabo algumas vezes é bem engraçada, outras é mais reflexiva, muitas vezes irônica e é sensacional. Gabriel Garcia Marques é incrível. E a minha leitura seguinte foi Um Verão Italiano, da Rebecca Shirley. Esse aqui eu li com a Glau e com a Fran. E foi um livro que, pra mim, ele foi bem controverso, assim, porque ao mesmo tempo em que eu achei interessante a premissa, que eu achei interessante diversos pontos, inclusive as narrações sobre a Itália, outros pontos me irritaram bastante em relação à personagem, à construção dela, enfim. Aqui a gente tem um livro que ele vai contar a história da Kate. A Kate acabou de perder a mãe dela, a Carol, e as duas tinham uma ligação muito forte, e tinham programado para quando a mãe se curasse da doença, uma viagem para Itália, que foi um lugar que marcou muito a vida da mãe dela. E ela resolve então ir sozinha, deixando o marido para trás, deixando o pai para trás, para descobrir o porquê a Itália era tão especial para a mãe, para seguir o itinerário que as duas haviam feito. Chegando lá, acaba acontecendo algo e ela vai se encontrar com a mãe dela, ainda muito jovem, ainda com 30 anos, saudável. E ela vai se aproximar e vai começar a descobrir quem realmente foi a mãe. Porque, assim, a Kate, ela tem uma visão da mãe imaculada, assim, perfeita, que a mãe nunca errou, que a mãe era perfeita, que a mãe era melhor em tudo, que a mãe sabia de tudo, deixava que a mãe decidisse tudo na vida dela. Inclusive, assim, é um pouco até doentio a forma como ela demonstra isso algumas vezes. Por exemplo, tem uma parte aqui em que ela e o marido começam a pensar se não é o momento certo para ter filhos. E o marido fala, olha, ele se sente pronto e pede para que ela pense a respeito. Ao invés de pensar a respeito, ela deixa que a mãe decida se ela está pronta ou não para ser mãe, entendeu? É uma coisa assim, querida, você já é adulta, você já pode tomar suas próprias decisões. Então, assim, tinha essa codependência muito grande entre ela e a mãe. E esse é um ponto que me incomodou um pouco. Outro ponto que me incomodou um pouco é que a Kate é extremamente egoísta. Ela, no início do livro, tá tratando o marido dela de uma forma sem qualquer motivo, assim, sabe? Sem qualquer motivo plausível. Tudo bem, ela estava de luto, ela estava vivendo aquilo ali, mas aparentemente o luto dela era muito maior do que o luto do pai. O marido não podia sentir a morte da mãe dela porque a mãe era dela. Enfim, a personagem tem algumas coisas que me irritaram muito, isso foi ao longo de todo o enredo. Então, apesar de ter sido um realismo fantástico bem interessante em relação a essa descoberta da filha sobre a mãe, a questão da Itália, da viagem, de fazer praticamente uma viagem junto com elas, em alguns pontos, assim, a leitura se tornava cansativa por causa da personagem. Acabei dando 3 estrelas, pretendo ler mais coisas da Rebecca Shirley, mas esse livro aqui não ganhou meu coração, não. E a minha leitura seguinte foi Bordados, da Marjane Satrapi. É a mesma autora de Persépolis, que é um dos meus quadrinhos favoritos. Esse aqui eu ganhei da Carol Witt. E acabei colocando na minha TBR, porque vocês sabem, né? Eu tô lendo um quadrinho por mês, tentando encaixar sempre um no mês pra ler um pouco mais do gênero. E aqui nós temos as mulheres iranianas falando sobre as relações afetivas delas, sobre perda de virgindade, sobre a forma como esses relacionamentos são vistos no país delas, a forma como o machismo afeta muito essas relações, inclusive sobre o bordado, que é uma cirurgia que algumas mulheres fazem para a reconstrução do ímen. Porque esperava-se, principalmente na época da avó da Marjane, né, porque aqui é a família dela mesmo conversando sobre isso, que as mulheres se casassem virgens e se elas não se casassem era uma afronta, elas podiam ser devolvidas, enfim, era uma questão de pureza e elas vão falar um pouco sobre essas cirurgias também e sobre esses relacionamentos no geral, como isso afeta a vida das mulheres, como muitas delas acabam caindo em furadas em relacionamentos extremamente tóxicos e desiguais por conta de toda essa cultura. É um livro que, apesar de tudo, é muito engraçado. A escrita da Marjane, a forma como ela traz toda essa cultura, como ela aborda toda a temática, como ela traz a história das mulheres da família dela é simplesmente sensacional, sabe? Gostei demais e recomendo muito a leitura. Recomendo também que vocês vão lá conferir esse post no Instagram, o link tá aqui embaixo. Minha leitura seguinte foi o Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. Ele está todo marcado porque foi um livro viajante. Então, ele tá todo escrito, todo marcado, cheio de comentários, e foi incrível essa experiência de um livro viajante, porque era como se eu estivesse sendo acompanhada pelas meninas através da leitura, sabe? E foi incrível isso, eu amei muito. Aqui nós temos a história da Mukta,
que é uma garota de uma casta inferior na Índia, que é a casta das Devasi, onde essas mulheres supostamente seriam esposas da aldeia. Elas não deveriam se casar e desde os 13, 14 anos deveriam servir sexualmente os homens da aldeia. Sim, é revoltante, eu sei. E nós temos aqui a família da Tara. O pai dela, ele luta muito contra essas questões de casta, ele tenta resgatar as pessoas e ele vai acabar levando a Mukta pra casa e essas meninas vão desenvolver uma amizade muito forte, elas vão desenvolver um elo muito forte, só que algo acontece, a mãe da Tara morre e pouco tempo depois a Mukta é sequestrada. O pai dela não sabe muito bem como lidar com isso e eles vão embora dali e se mudam para os Estados Unidos para construírem suas vidas. Anos depois, algo acontece com o pai da Tara e ela deixa tudo pra trás e vai à procura da Mukta, vai tentar entender o que realmente aconteceu com a amiga e tentar resgatá-la, tentar encontrá-la, porque ela ainda acredita que ela esteja viva. É um livro triste, mas é um livro assim de partir o coração, principalmente na parte da Mukta, porque eu acho que poucas vezes na literatura eu encontrei uma personagem com um coração tão bom e tão resiliente, sabe? A história da Tara, de início, você não entende muito bem, você se sente um pouco incomodado com ela, mas quando você se aprofunda na história, quando você se permite conhecer essas personagens, você se vê completamente enredado e se apaixona pela história das duas e se emociona. E, enfim, eu fiquei com o coração apertado pela Mukta durante toda a história. A história dela é muito triste e eu queria muita felicidade pra ela, porque é uma personagem incrível. Sério, gente, leiam esse livro, ele tem uma escrita fantástica, ele é rico culturalmente e eu tenho certeza que vai ganhar o coração de vocês também. Leiam Todas as Cores do Céu. E a minha leitura seguinte também já tem vlog aqui no canal, que é o Absolutamente Romântico, o quarto livro da série do Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams. E foi um livro que eu amei demais a leitura, eu me diverti muito, eu me apaixonei pelos personagens, amei a participação dos personagens dos livros anteriores e recomendo demais. Não vou ficar falando muito porque já tem um vlog só sobre ele, mas eu tenho certeza que se vocês conferirem essa leitura, vocês vão gostar muito também. Então vão lá conferir o meu vlog, por favor. E aí em seguida eu li com a Aline A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Foi uma releitura pra mim. E eu lembrava, assim, no auge da minha maturidade, ali dos 17 anos, que eu tinha sofrido muito com esse livro, com a história da Macabeia. Mas essa releitura partiu meu coração de novo e deu outra perspectiva pra história, eu senti outras coisas. Então, assim, eu acredito que é um livro que você lê de uma primeira vez e depois relê e vão dando sentimentos diferentes, sensações diferentes toda vez que você revisita essa história, sabe? Pelo menos acredito que é o que vai acontecer comigo quando eu reler daqui a alguns anos. E aqui nós temos um narrador, é o Rodrigo SM, se eu não me engano, que vai nos contar a história da Macabeia, uma nordestina que foi para a cidade grande e que tem trabalhado e que tem sobrevivido ali. Ele conta sobre a existência da Macabeia porque o que acontece com a Macabeia você não pode chamar de vida. Ela não tem perspectivas, ela é uma moça ingênua, uma moça que não tem perspectiva de crescer, que não tem sonhos, que não se permite sonhar e que não se permite sentir ou almejar um futuro melhor para si. Para ela, tudo aquilo ali que ela tem já é o suficiente, é o possível. E a gente vai vendo a história da Macabeia existindo em relação ao trabalho, em relação a relacionamentos e amizades. E ela é uma pessoa invisibilizada pela sociedade, como tantas outras que existem na mesma situação que ela. E a forma como a Clarice constrói essa história, como ela lida com os sentimentos do narrador e do leitor, é o ponto-chave, assim, é simplesmente sensacional. Ela é uma obra que ela incomoda, que ela toca, que ela te faz repensar, que ela te emociona muito e é impossível você terminar esse livro sem o coração destroçado. E, assim, ainda me faltam palavras para descrever o que eu senti lendo esse livro. Eu acho que ainda vou ter que absorver um pouco mais, ainda vou ter que sentir um pouco mais, mas eu tentei passar um pouco além do que eu estou passando nesse vídeo num post que vai sair hoje. Acho que quando esse vídeo for ao ar já vai ter saído. E sério, a história da Macabeia partiu meu coração. A escrita da Clarice é incrível e envolvente.
e brutal ao mesmo tempo, e eu quero ler tudo que essa mulher escreveu, porque ela é incrível. O que a gente faz quando a gente acaba de ler um livro que destrói o coração da gente? Lê outro. É o que eu faço. Eu peguei As Gêmeas de Auschwitz, da Eva Moses Kor, e aqui eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse livro. Eu não sei se vai ser um shorts ou se eu vou fazer um vídeo maior falando sobre, mas aqui nós temos a Eva e a sua irmã indo para os campos de concentração em Auschwitz com a família toda. E da família toda só as duas sobrevivem porque elas são gêmeas e elas são mandadas pro Mengele, eu não sei falar exatamente o nome dele, para serem vítimas de experimentos. E a gente vai ver muito mais esse lado, né, dos gêmeos que são usados para experimentos médicos e a forma desumana como eles também são tratados e essa realidade tão triste porque muitos deles que conseguiram sobreviver carregaram sequelas dessa situação toda ao longo da vida. E aqui, além também dessa situação dela no campo de concentração, da irmã, da forma como elas lutaram por sobrevivência, a gente tem depois a vida delas pós-campo, sem ter ninguém com quem contar, basicamente, porque elas tinham uma tia que era zero afetiva e tudo que elas precisavam naquele momento era de afeto. As questões da recepção das pessoas pós-guerra, porque antes da guerra se disseminou um ódio muito grande aos judeus, então ainda existia muito desse preconceito. Muitas pessoas ainda incutiam esse ódio em outras pessoas, então foi muito difícil para elas, enfim. É um relato bem interessante sobre a Segunda Guerra, bem triste, e pega muito essa questão dos experimentos em campos, então recomendo bastante a leitura e em breve tem vídeo sobre. E bem, pessoal, essas foram as leituras do mês de abril. Me contem se vocês já leram algumas, se têm vontade de ler, se tem uma opinião diferente da minha. Gosto muito de conversar com vocês, então espero vocês nos comentários, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.